Não é fácil ser repreendido. Muitas pessoas lidam bem com elogios, lidam bem com afagos, mas quando são repreendidos, têm muita dificuldade de analisar qual é a verdade daquilo que foi dito, qual é a profundidade daquilo que foi dito e qual deve ser a postura a partir do que foi dito. Às vezes, algumas situações acontecem na vida e a gente tem a impressão de que é apenas uma situação a mais. Mas às vezes algumas situações que estão acontecendo na vida, na verdade, são estratégias do próprio Deus, nos repreendendo para que alguns objetivos dele nas nossas vidas se cumpram. A gente precisa entender um pouco melhor isso. E quem nos ajuda é o livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 23, quando a gente lê assim: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Nesse texto, o próprio Deus está dizendo: se acatarem a minha repreensão, o que vai acontecer? Um espírito de sabedoria virá sobre nós. Deus não está dizendo se vocês não errarem. Deus não está dizendo se vocês não falharem. Deus não está dizendo se vocês forem perfeitos. Nós falharemos, nós não somos perfeitos. A palavra de Deus não foi nem um pouco utópica. Ela foi real. Ela está admitindo que pode haver falhas, desvios, fracassos na nossa caminhada. E que nessas horas, o que é importante? Nessas horas, é importante que nós acatemos a repreensão, a consequência, o desastre, a dor, a decepção causada por uma falha, a escassez, a perda de uma amizade importante, a desconfiança de alguém sobre nós, a perda de um negócio, a perda de dinheiro, o fim de uma sociedade que era boa, o fim de um casamento. Quando a gente tem atitudes equivocadas, situações nos repreendem, situações nos punem, situações nos constrangem, nos humilham. E alguns se revoltam com as consequências do que plantaram. Planta laranja e acha que vai colher maçã. Planta banana e acha que vai colher melão. Ignoram a lei da semeadura de que se você semear falhas, equívocos, ações disfuncionais, vai haver uma colheita, e uma colheita ruim. E essa colheita ruim, ela precisa ser administrada por nós, acatada por nós. E quando a gente compreende que é uma repreensão, compreende que é uma consequência, compreende que o nosso Deus, ele de alguma maneira está mostrando para a gente: olha, esse caminho que você escolheu, essa decisão que você tomou, não foi boa, não foi inteligente. Que quando a gente absorve isso, não se revolta com isso, mas entende: eu estou recebendo
o resultado, as consequências dos meus atos, das minhas decisões. Que quando isso acontece, um espírito de sabedoria nos toma. O que eu mais vejo hoje são pessoas adultas com comportamento infantil. Pessoas já com uma certa idade que continuam naquela postura de trair o cônjuge porque quer uma conquista nova, como se fosse um adolescente se autoafirmando porque conquistou uma namoradinha ou um namoradinho. O que eu mais vejo são pessoas que são muito melancólicas. Se fosse usar um termo mais popular, pessoas mimizentas, pessoas que choramingam, pessoas muito dodói. Por quê? Porque não tem a maturidade para entender. Eu fiz uma coisa que tinha um risco desse problema acontecer, e o problema aconteceu. Eu fiz uma coisa que tinha um risco de eu perder um dinheiro, e eu perdi o dinheiro. Eu fiz uma coisa que poderia decepcionar meu amigo, e ele se decepcionou. Eu fiz uma coisa que poderia me fazer perder um casamento, eu perdi. A verdade é que muitas das nossas ações, elas trazem consequências previsíveis. E quando vem a consequência, nós não acatamos, não dizemos, é isso, eu plantei errado, vacilei. E se a gente não faz isso, a gente não consegue aprender a lição. Não se desenvolve um espírito de sabedoria. E não acontece o que a Bíblia diz logo depois. E lhes revelarei os meus pensamentos. Ou seja, a gente não consegue interpretar os pensamentos de Deus para o momento da nossa vida. Eu não sei qual é a moenda pela qual você está passando. Eu não sei qual é a prova que você está vivendo. Se é uma coisa que aconteceu por um acaso, por uma situação da vida, Deus tem propósito. Deus está te fazendo passar por isso porque tem um propósito. Mas, se é uma consequência de algo que você fez, tem um aprendizado e um propósito. Tem um aprendizado e um propósito. Você vai ter que aprender essa lição para que possa cumprir um propósito de Deus. Nós temos que parar de achar que Deus passa a mão na cabeça. Deus perdoa, mas não passa a mão na cabeça. Eu posso perdoar alguém e nunca mais querer conviver, concorda? Ah, mas então você não perdoou? Não perdoei. Mas é uma pessoa que não vale a pena conviver. É uma pessoa que não mudou. É uma pessoa que não se arrepende do que fez. Eu perdoei, mas não dá para conviver. Ela quer defender o que é indefensável. Uma coisa é quando se erra, se arrepender genuinamente. Isso restabelece o elo mais facilmente. Agora, quando a pessoa erra, sustenta o seu erro, pode ser perdoada, porque temos que perdoar. Mas conviver com quem sustenta o erro talvez não seja o caminho. Então você precisa entender que quando você acata a repreensão, os pensamentos de Deus virão sobre você. Será que você está fugindo da repreensão? Se revoltando com Deus porque está colhendo o que você plantou? Pense nisso. Absorva, aprenda a lição e dê a volta por cima. Que Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal, todo dia tem uma reflexão como essa para a sua vida. Copie o link desse vídeo também, manda para os seus amigos. Paz.